Essa é a Gabriela. Ela acabou se apaixonando por uma pessoa que seus pais jamais aceitariam. O que parecia apenas uma história intensa acabou terminando em uma tragédia que chocou Porto Alegre. Agora, vamos entender essa história. O caso aconteceu no ano de 2006, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Gabriela era conhecida como uma garota extremamente inteligente, comunicativa e muito querida pelas pessoas ao redor dela. Apesar da pouca idade, chamava a atenção por ser muito alta para alguém de apenas 13 anos. Ela adorava jogar vôlei, tinha muitos amigos e levava uma vida considerada tranquila. Além dos esportes, Gabriela também gostava muito de música. Os pais dela sempre incentivaram seus interesses e decidiram colocá-la em uma escola de música para aprender piano. Parecia apenas mais uma atividade comum, mas foi justamente ali que tudo começou. O professor responsável pelas aulas era Marcos, um homem de 31 anos, que também era dono do conservatório musical. No início, a relação parecia normal, mas com o passar do tempo, aquela proximidade começou a ultrapassar limites. As conversas deixaram de acontecer apenas durante as aulas. Os dois passaram a trocar mensagens constantemente, faziam ligações e criaram uma conexão emocional muito forte. Aos poucos, Gabriela começou a mudar completamente. Os amigos perceberam que ela já não era mais a mesma menina de antes. Ela começou a se afastar das pessoas, passava boa parte do tempo no celular e parecia viver apenas em função daquele relacionamento. Tudo no comportamento dela mudou. Enquanto isso, a relação entre os dois ficava cada vez mais intensa e escondida. Gabriela parecia completamente apaixonada pelo professor. E quanto mais tempo passava, mais difícil se tornava separar os dois. Até que uma das amigas mais próximas da garota descobriu algo preocupante. Gabriela contou que planejava fugir com Marcos. Segundo ela, os dois queriam desaparecer juntos porque sabiam que a família jamais aceitaria aquele relacionamento. A amiga ficou assustada e decidiu contar tudo para a mãe dela. Quando os pais descobriram o que estava acontecendo, ficaram desesperados. Eles passaram a proibir qualquer contato entre Gabriela e o professor. Tiraram o celular da filha, impediram que ela frequentasse as aulas de música e começaram a vigiar todos os passos dela. Mas nada parecia funcionar. Mesmo sem telefone, Gabriela encontrava maneiras de continuar falando com Marcos. Na escola, pedia celulares emprestados para colegas apenas para mandar mensagens escondidas. Em alguns momentos, ela saía da sala só para conseguir fazer ligações rápidas. Os pais percebiam que a situação estava fugindo completamente do controle. A relação dentro de casa começou a ficar pesada. Discussões se tornaram frequentes e a preocupação aumentava cada vez mais. Segundo relatos da época, a família procurou ajuda psicológica para tentar lidar com toda aquela situação. Marcos também fazia terapia naquele período. Então chegou o dia que mudaria completamente essa história. Na sexta-feira, 17 de novembro de 2006, Gabriela foi para uma escola normalmente. Mas naquele dia, várias pessoas perceberam que ela estava diferente. Durante as aulas, ela chorou em alguns momentos e passou muito tempo fora da sala. Alguns colegas disseram que ela estava usando um celular escondido. E para muitos, ela provavelmente estava conversando com Marcos naquele momento. Era como se ela já soubesse exatamente o que estava prestes a acontecer. Antes de ir embora da escola, Gabriela abraçou uma amiga de forma intensa e comentou que havia sonhado com ela naquela noite. Na época, ninguém imaginou o significado daquela fala, mas depois, aquilo passou a ser visto como uma despedida. A mãe foi buscá-la na escola, como fazia todos os dias desde que começou a vigiar mais de perto a filha. As duas voltaram para casa normalmente. Só que horas depois, Gabriela desapareceu. O desespero tomou conta da família imediatamente. Os pais começaram a procurar pela filha em todos os lugares possíveis. Ligaram para conhecidos e tentaram descobrir para onde ela poderia ter ido. Sem respostas, o pai decidiu registrar o desaparecimento na polícia. E desde o primeiro momento, ele já suspeitava de quem estava com ela. Enquanto a família procurava desesperadamente pela adolescente, Gabriela e Marcos estavam juntos em Porto Alegre. Os dois passaram parte daquele período hospedados em locais da cidade antes de seguirem para um motel. Mesmo sendo menor de idade, Gabriela conseguiu entrar sem levantar suspeitas. Acredita-se que os funcionários imaginaram
que ela fosse mais velha por causa da aparência física e da altura. Dentro daquele quarto, os dois passaram horas sozinhos. Segundo a investigação, eles escreveram cartas falando sobre ficarem juntos para sempre e sobre o fato de que ninguém aceitava o relacionamento deles. Também deixaram frases espalhadas pelo quarto. Na manhã de domingo, os funcionários do motel começaram a estranhar o silêncio vindo do local. O casal havia pedido para ser acordado cedo, mas ninguém respondia às ligações, nem às batidas na porta. Desconfiados, decidiram entrar. A cena encontrada chocou completamente os funcionários e os investigadores. Gabriela e Marcos estavam gravemente feridos sobre a cama. Segundo a investigação, cada um estava segurando uma arma de fogo e ambos haviam disparado contra si próprios. Os dois ainda apresentavam sinais vitais fracos e foram levados às pressas para o hospital. Gabriela não resistiu durante o trajeto. Marcos ainda chegou a receber atendimento, mas morreu horas depois. Nas paredes do quarto, havia frases escritas falando sobre permanecerem juntos eternamente. As cartas encontradas indicavam que os dois acreditavam que jamais poderiam viver aquele relacionamento em paz. A investigação da polícia concluiu que os dois teriam combinado tudo antecipadamente e apontou a existência de um pacto entre eles. O caso rapidamente ganhou repercussão em todo o Brasil. Muitas pessoas discutiam até que ponto Marcos teria se aproximado de Gabriela ao longo daquela relação. Já outras acreditavam que a adolescente estava profundamente envolvida naquele relacionamento. Anos depois, o caso voltou a circular fortemente na internet por causa de vídeos, debates e novas discussões sobre o relacionamento entre os dois. Algumas pessoas chegaram a comentar sobre possíveis revisões e novas análises do caso, mas não existe confirmação oficial de exumação recente envolvendo Gabriela ou Marcos. Até hoje, essa história continua sendo lembrada como um dos casos mais perturbadores de Porto Alegre, principalmente pela relação proibida com o professor e pela forma como tudo terminou dentro daquele quarto de motel.